Estamos começando mais um Pátria Tricolor aqui nos estúdios da Acesso Digital, um programa que conta com o apoio do site Sócios Livres e do Tuts Restaurante. Hoje a gente está recebendo aqui a presença de dois gremistas ilustres, o Maurício Aires Ramos e o Paulo Luz. O Paulo Luz é conselheiro do Grêmio e o Maurício é integrante do grupo Sócios Livres, e o Paulo Luz, além de conselheiro, também integra o grupo Grêmio Sempre. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Marcos. Prazer mais uma vez estar presente ao programa e vamos debater hoje assuntos de interesse muito grande aí da torcida gremista e principalmente comentar os fatos aí da semana e o próximo jogo do Grêmio que vai ser contra o Atlético domingo. Paulo? Prazer muito grande, Marco, estar de volta aqui ao Pátria Tricolor. Minha saudação a ti. Fico muito satisfeito de você ser o apresentador hoje do programa. Um abraço também para o Maurício, meu velho companheiro de Grêmio e de outras jornadas, né? E de forma muito especial à nação tricolor, aos telespectadores do Pátria Tricolor, né? Eu fiquei muito feliz, Marco, com o convite de poder voltar aqui novamente para discutir coisas do nosso Grêmio, né? Num momento que eu acho assim nefrálgico, de momento de transição, por todo o processo que nós vamos enfrentar agora rapidamente, pelas coisas que estão ocorrendo também, que são muito ágeis, muito rápidas, né? Então, acho que esse contato, essa oportunidade de nós podermos ter essa interatividade e essa oportunidade de levarmos a nossa opinião e também recebemos feedback dos participantes do programa, é excelente. Realmente, parabéns por esse programa de vocês, dos Sócios Livres, pela estrutura que vocês conseguiram montar, porque é um ícone hoje no meio da torcida tricolor. Muito bem. Lembrando a todos que no site onde vocês estão assistindo o programa, vocês podem, nos campos abaixo da transmissão, mandar a sua mensagem, bem como pelo Twitter, Pátria_Tricolor, vocês podem mandar suas perguntas que elas serão feitas aos convidados. O nosso primeiro assunto de hoje diz respeito a um evento que ocorreu ontem, um evento que não teve uma divulgação tão ampla, mas o Pátria é um programa que foi convidado para fazer a cobertura desse evento. Foi o lançamento dos camarotes da Arena. Estão passando algumas imagens aqui e eu pude acompanhar esse evento ontem. Foi feita uma coletiva de imprensa, um evento com uma produção bastante grande, assim, em termos de lugar, isso que está sendo colocado ali, que tá aparecendo agora. E foi feita uma entrevista coletiva ali pelo Eduardo Antonini e pelo Eduardo Pinto, que é da empresa que vai gerir a Arena, e também do Gilmar Machado, que é o responsável pelo marketing dessa empresa. Esses camarotes foram apresentados, através de uma apresentação bastante elaborada, e também a gente teve a oportunidade de visitar o local dos camarotes, onde está sendo montado uma espécie de showroom. Foi feito o leilão ontem e as informações é de que 40 camarotes já teriam sido vendidos, já teriam sido reservados. Eu sei que vocês teriam a respeito desse assunto, porque também envolve a Arena, envolve a própria migração dos sócios, e até já colocando alguma questão que vem através da internet, antes do programa começar, o Rafael Machado pergunta assim, quando começa a venda de cadeiras para novos sócios? Aí, Paulo, Maurício. Bom, pessoal, essa forma secreta de divulgação de um produto tão importante que pode gerar tanto resultado para o Grêmio, sou terminantemente contra. Esse tipo de leilão devia ser público, devia ser divulgado amplamente pelas mídias e ter a participação de torcedor comum do Grêmio. Porque nós temos exemplos em um país vizinho aqui, num clube que faz esse tipo de leilão público, que é o Boca Juniors. Eles anualmente fazem um leilão e arrecadam milhões de dólares e utilizam esse dinheiro para qualificar o plantel de uma forma serena, de uma forma pública e organizada. Esse tipo de leilão feito às escuras, com um público restrito, não é a forma adequada que o Grêmio tem que tratar esse produto tão nobre. Podia, mais uma oportunidade desperdiçada, na minha opinião, que o clube segregou a torcida de fazer parte de um evento que, a princípio, deveria ser muito divulgado e não foi.
Tomara que tenha sido um resultado atraente e proveitoso para o clube, mas não entendo que essa tenha sido uma maneira adequada. Podemos melhorar para que, de repente, num próximo leilão, seja aberto a todos os interessados que tenham condições financeiras, até porque um camarote não é um público para pessoas comuns, mas quem tem interesse tem que ter interesse em igualdade de condições, não segregar no primeiro momento para alguns interessados e depois para o resto da torcida. O leilão tem que ser público e aberto a todos os interessados. Paulo, isso, assim, até complementando um pouco o que o Maurício colocou, se fala muito da elitização, né? É um processo que aconteceu na Inglaterra, né? A Inglaterra mudou completamente o perfil dos estádios e com isso mudou completamente o perfil do público torcedor, né? Me parece que os camarotes são um produto elitizado, um produto caro, né? Isso talvez explique essa situação de fazer um primeiro evento, talvez com convidados restritos, mas acho que a colocação do Maurício é perfeita, né? Não foram vendidos todos os camarotes ontem, né? Acho que o próximo leilão possa ser até para grupos de pessoas que se reúnam e que, através dessa reunião, consigam adquirir um camarote, né? Me parece que ontem foi muito voltado para o segmento empresarial e corporativo. Foi um evento nesse sentido. Marco, pelo que eu sei, porque também as coisas foram muito reservadas, esse assunto, só para você ter ideia, eu não vi ser abordado na reunião do Conselho da última segunda-feira, né? Realmente não houve nenhuma veiculação. Me parece que foi realmente muito corporativo, muito empresarial. Que também aconteceu com a loja da Grêmio Mania no Moinhos de Vento. Exatamente, também, né? E também voltado para quem já detinha camarotes no Grêmio, no Olímpico, uma preferência, né? De compra. Dando preferência para esse grupo fazer a sua migração. Então foi a migração dos camarotes. Mas eu acho que foi um pouco mais aberto também nesse segmento empresarial. Mas eu concordo inteiramente com o Maurício. Acho que deverá, se todos os camarotes não foram comercializados, que esse resíduo, essa sobra possivelmente existente, e se venderam 40, realmente eu acho que foi uma boa marca, foi realmente uma boa performance. 1/3 dos camarotes existentes. Que esse produto que ainda precisará ser comercializado, que ele seja de forma ampla, né? E que propicie isso que tu diz, que não só as empresas, mas que segmentos de torcedores que possam formar núcleos de pessoas, né? Que tenham condições de econômicas, enfim, financeiras de fazer a aquisição, porque mesmo que o produto seja, como tu diz, de certa forma, top de linha, e certamente será o mais elitizado no Olímpico, ele tem que ser, né, propiciado que todos os torcedores possam fazer o direito de opção. Né? Sim. Claro que tendo sempre a compreensão de que ele possa ser um produto que tem uma visão de marketing no sentido de atender o segmento empresarial. Né? Mas nós não podemos nunca também deixar Será que esse segmento empresarial ele foi abrangente? Será que nós não temos outros núcleos também, que não sejam só os empresários, né? Mas núcleos de gremistas da própria capital, da região metropolitana ou do interior, que possam estar querendo se cotizarem para também terem essa participação, terem essa perspectiva, essa possibilidade de poderem fazer uma aquisição. Então, eu acho que, num segundo momento, essas coisas deveriam ser cogitadas. Enquanto nós estamos falando, algumas imagens dos camarotes passaram, né? Até se a produção puder repetir um pouquinho alguns dos vídeos ali, aquela parte dos vídeos que mostra a animação dos camarotes, né? Basicamente, para fazer um relato muito breve, são 3 tipos de camarote, né? De acordo com lotações e capacidades. Um destinado, que eles chamam de lounge, eu não gosto muito desses estrangeirismos, mas um chamado de lounge, outro de sport e outro chamado de office. O espaço do camarote é muito importante lembrar que ele é de uso condominial, ou seja, vai funcionar como um condomínio. A pessoa tem acesso em horário comercial a qualquer dia da semana a esses camarotes. Inclusive os eventuais shows que a Arena possa receber, quem adquire camarote tem acesso livre a esses espetáculos, né? Teria garantido outras oportunidades. E os preços desses camarotes, eles variam entre 130 mil, fazendo um número redondo, até camarotes de 370 mil reais ano. Né? Teria que se fazer uma divisão ali, o camarote de 200 mil abriga
24 pessoas, né? Então, fazendo essa divisão, se pode ter uma ideia, né? Para quando não é uma coisa corporativa, né? Grupos de pessoas que se reúnam para poder adquirir um camarote. Indo adiante nas nossas questões... Você perguntou, né? Marcos, sobre as cadeiras, sobre a migração, né? Sobre a migração. A informação que nós recebemos na reunião do Conselho é que praticamente 65% do quadro associativo do Grêmio já teriam feito a migração, ou seja, a reserva, né, das cadeiras, dos locais, do seu local, do seu local. E a boa notícia é que teriam sido vendido 2.000 cadeiras no Olímpico atual para poder criar... Não existem mais cadeiras para alocar no Olímpico, em função da migração. Exatamente, para poderem fazer a migração para a Arena. Para a Arena. E que houve 1.400 recuperações de pessoas que estavam inadimplentes. Ou seja, a Arena já está gerando um efeito econômico agora. Financeiramente estaria bem encaminhada essa solução. E até também nesse sentido, a pergunta que foi feita pelo Rafael Machado, ele se refere a novos sócios. Uma outra coisa importante, exatamente, o que foi dito lá é que até dia 31 de julho o Grêmio vai chamar os outros 35% que não fizeram a opção, né? E se essas pessoas não se apresentarem, elas serão automaticamente transferidas para lá de acordo, de forma simultânea, à posição que detém hoje no Olímpico. Se eu tenho lá uma cadeira que eu pago 169, a pessoa será transferida para lá na mesma situação econômica financeira. Então, só em 2 lugares isso vai acontecer. A partir de 1º de agosto, até pela velocidade desse processo de negociação, começarão a ser feito, então, enfim, esse processo de comercialização de venda de cadeiras para quem não é associado hoje lá diretamente na Arena, ou até já a venda de pacotes. Tá, dos calendários dos campeonatos de 2013. Que eu acho que a ideia agora com a transferência para a Arena não é aquele tipo de sócio. Não é o tipo de sócio que não é o tipo de sócio que pode ficar inadimplente, mas sim aquelas pessoas que têm interesse, que vão ter interesse em assistir jogos na Arena, adquirirem o carnê completo, né? Para assistir todos os jogos. O Campeonato Brasileiro do ano que vem, o Campeonato Gaúcho, enfim. Que é uma forma do clube não estar mais sujeito aos resultados de campo para a lotação do estádio. É um fenômeno que acontece no Arsenal. E também, de certa forma, antecipar a receita, né? Exatamente. Bom, outro assunto que a gente tem na pauta adiante, até que eu gostaria de pedir que colocasse a entrevista do Eduardo Antonini, a gente fez algumas perguntas ontem para ele a respeito de informações que circularam nas redes sociais de que teria sido esgotados os lugares de R$ 92 na Arena, nas cadeiras altas. Então, acho que poderia colocar o vídeo e o áudio do Antonini respondendo a essas perguntas. O Antonini foi bastante claro, né? Acredito que ele detém todas essas informações, ele está acompanhando a migração, de que ainda existe cadeiras de R$ 92. Né? Uma coisa que é importante salientar é que no cômputo geral, no cômputo geral da quantidade de sócios para a migração, está sendo computada a área da geral como uma localidade de R$ 92 destinada aos sócios, né?
Acredito que seja bastante complicado aquele sócio que está acostumado a assistir jogos na social ou mesmo nas cadeiras migrar para um espaço da geral, porque é uma outra maneira de assistir o jogo, sim, é um outro comportamento, sim, e não é aquele lugar... Uma outra modalidade. Não é aquele lugar com assento marcado e não é aquele lugar garantido, né? Aquele lugar reservado com cadeiras. Bom, um outro assunto também que já algumas perguntas aconteceram aqui pela internet, já existe um movimento nas redes sociais a respeito, né, é que o que vocês acham do Grêmio oferecer o Olímpico para jogos do Internacional, né? Inclusive tem uma petição pública acontecendo na internet, né, que está disponível, vai aparecer um print disso aqui no site Petição Pública, vocês podem fazer uma busca pelo Google, né? Petição pública de não ceder o Olímpico, não cedemos o Olímpico para outros clubes, tá? E essa petição ela já está contando com na faixa das 600 assinaturas desde ontem, e também através do site dos Sócios Livres existe um link para essa petição. Paulo, Maurício? Eu sou absolutamente contra, faço questão de dizer isso de forma muito enfática. Somos dois, então. Tá? E quero me propor, Marco, a subscrever essa petição que os Sócios Livres estão fazendo. Porque acho que é um momento excepcional que o Grêmio vive nessa transição, né, do Olímpico para a Arena. Isso é uma coisa marcante. Nós vamos ter no dia 8 ou 12, enfim, no dia que nós encerrarmos as nossas atividades no Estádio Olímpico, um momento assim de muito saudosismo, que vai mexer muito com o nosso âmago, com a nossa emoção. Então eu, Marco, nesses últimos 6 meses, quero curtir o Olímpico a cada instante, a cada minuto que eu puder, que as minhas atividades profissionais e pessoais me permitirem. E eu não posso exigir do torcedor do Grêmio, que acho que tem o mesmo sentimento, porque eu não devo ser um privilegiado, que nesse momento tem que compartilhar aquilo que foi um tempo sagrado nosso. Eu moro aqui em Porto Alegre, Marcos, há 37 anos. A primeira coisa que eu fiz foi comprar um título no Grêmio para poder vivenciar o Olímpico. Então eu quero exclusividade para o meu Grêmio, para o meu time nesses 6 meses finais. E eu ficaria aqui a tarde inteira rolando motivos. Para ser contra. Mas vou ficar por aí. Na petição são colocados vários argumentos dentro desses que tu coloca, assim, e o que me impressiona é assim, isso é ventilado na imprensa, isso é ventilado por todo mundo que está acompanhando mídia, esse assunto está na mídia e não houve nenhuma manifestação oficial do clube por nota, por voz dos dirigentes, né? Teve uma manifestação do MGI, uma manifestação através de outras pessoas dizendo que o Antonini é contra, mas a gente não vê nenhuma voz do clube vir a público para colocar a posição do clube, né? Porque a imprensa especula que a CBF pode requisitar e não pode, a imprensa especula que pode ser feito isso de uma maneira tranquila, e a gente sabe que não é assim, o Grêmio vai ter que fechar a loja. O Grêmio não vai poder deixar a Grêmio Mania com os portões abertos e com o vidro exposto, por exemplo. A gente sabe o que pode acontecer, né? Marcos, Maurício, sobre esse assunto. Faço minhas palavras do Paulo. Também sou terminantemente contra. Não podemos emprestar nossa casa para alguém que passa muito tempo falando mal, então não contra, completamente contra. Não podemos, nesse último ano, como bem o Paulo falou, tá dando ouro para o bandido. O Inter vai ter oportunidade de jogar no Olímpico. A última partida do Brasileiro vai ser no Olímpico. Então, ele como visitante, ele vai ter a oportunidade de jogar. Mas como mandante, a gente emprestar, alugar, de qualquer forma, qualquer ônus, cobrando caro, não. Isso não vai ser possível. O presidente Paulo Doni, ou o encarregado de futebol, como foi noticiado pela imprensa, que teria sido sondado pelo presidente da Federação Gaúcha. Que não é o papel dele, né? Que não é o papel dele. Eles não têm o direito de entregar a nossa casa a qualquer título para o nosso clube tradicional adversário, sob pena de estar infringindo milhões e milhões de gremistas que querem estar lá e que não querem que o tradicional adversário faça seu mando aqui em Porto Alegre. As obras, se deu problema nas obras no nosso adversário, não é problema nosso arrumar
campo ou mando... Se tu me permite, mas até porque os nossos interesses são conflitantes, até tecnicamente no campo do jogo, no campo de futebol. Exatamente. O que é a meta que o presidente disse ontem para os atletas lá na Arena? Vaga. O Grêmio, no mínimo, tem que estar numa vaga na Libertadores. E qual esse é a o grande rival. inspiração do nosso rival Esse lá? é um rival nesse Tá? aspecto. Bom, obviamente Disputa que quem vaga. for, como nós quando estávamos na segunda divisão e tivemos que jogar lá e depois fomos para Caxias do Sul, nós estávamos tendo um enorme prejuízo técnico naquele momento. Viagem, desgaste dos Viagem, atletas. jogando longe da torcida. Bom, isso é uma variável, Maurício, fundamental no futebol para quem vai ser os 3 ou 4 que vão chegar na ponta do campeonato. Exatamente. Sim. Nesse sentido, outras posições sobre esse assunto é do Bruno Henrique, né? Ele até coloca um assunto que nos demandaria muito tempo, a gente pode fazer um programa especial sobre isso, né? O que deveria ser feito para a despedida do Olímpico, né? E a gente tem outros assuntos a tratar também aqui, já utilizando a participação do internauta para isso, que é o Giovanni Carvalho e o Juliano Machado. Pergunta especificamente para o Paulo, né? Paulo, qual a sua expectativa para o processo eleitoral do Grêmio? E o movimento que o senhor entrega participará desse processo eleitoral de que forma? Já existe alguma articulação política para isso, né? E o Fernando Souza, muito tem se falado sobre as ausências no Conselho Deliberativo e que os convidados acham sobre isso. Sobre o Conselho, é nossa intenção trazer aqui, já foi convidado o presidente Raul Regis, né? Onde todos esses assuntos a respeito do funcionamento do Conselho a gente poderia tratar de uma forma muito mais abrangente. Teve semana passada aqui o Milton Camargo. Então, Paulo e Maurício, sobre as eleições... Sobre o aspecto das eleições, Marco, eu quero dizer que pessoalmente e o nosso grupo está num processo assim, de certa angústia e ansiedade. Nós, os conselheiros, sócios, torcedores, pela responsabilidade institucional que nós temos. O Grêmio hoje é uma instituição muito grande, com repercussão no meio social, no meio esportivo, mas econômico, enfim, tudo que envolve um clube com a história e com a tradição e pelo valor, pelos milhões de pessoas, né, que esse processo, ao meu ver, está muito atrasado. Né? E nós estamos tratando de algo que vai eleger, enfim, definir quem serão os próprios dirigentes, os próximos dirigentes do clube pelos 2 anos seguintes, neste momento crucial da transição, em que nós vamos sair do Estádio Olímpico, vamos para a Arena, que certamente será um novo momento. Tudo aquilo que era a forma de gerir o clube, tá? Eu vou dar um exemplo bem aqui para o torcedor me entender. Isso vai ser totalmente de forma diferenciada. Aquela metodologia, aquela forma que nós tínhamos, né, ela será totalmente diferente. Então, eu vejo com apreensão por quê? Primeiro, foi dito para nós com todas as letras que 40% dos sócios votantes, dos sócios hoje que pagam em dia, que terão o direito de votar, são do interior. Que possivelmente nós teremos um contingente de sócios em condições de votar, aptos a votar, possivelmente de 35, 40 mil sócios. Nós estamos falando, então, Marco e Maurício, de uma eleição de um município de 40 mil eleitores. De médio porte. O que está ocorrendo no mundo político partidário? No dia 30 agora se encerra o prazo de inscrição. As convenções já estão sendo feitas. Nós nem iniciamos ainda o trabalho, tá? Obviamente que tem especulações, que há conversa, mas não há nada ainda assim mais formal de encaminhamento de um processo eleitoral onde nós possamos discutir não só nomes, mas discutir ideias, discutir plataforma, discutir projetos, em que esses compromissos perante a torcida e o quadro social fiquem realmente engajados, comprometidos por quem vão ser os líderes desse processo. Com tempo para discussão e avaliação. Com tempo para discussão, exatamente. Então, quando se fala ainda, e isso é um dos problemas, Sérgio, e por favor, Marco, quando eu passar meu tempo, tu me caça a palavra. Não, a palavra é de vocês. O que eu entendo, Marco? O mundo vive transformações vertiginosas, numa velocidade espantosa. O Grêmio tem algumas ilhas lá que conseguem acompanhar esse processo. Eu posso ser crítico, posso dizer, mas eu também tenho que ser justo. Acho que esse processo do quadro social agora da migração nos deu uma demonstração que o nosso quadro social respondeu. Eu sou muito justo.
Agora, quando me diz assim, não, eu tenho que esperar o presidente startar o processo eleitoral, eu não concordo. Isso era num momento, Marcos, em que as eleições se decidiam em 300 votos, que era o conselho do Grêmio. Ou em 5, 6 pessoas que decidiam como é que ia funcionar o conselho do Grêmio. Eu estive com o Saúl ontem, Saúl Berchel, que já foi candidato à presidência do Grêmio, e com o Dr. Praz também. O Saúl concorreu numa eleição, e como dizer, eu registrei minha chapa 10 ou 12 dias antes, mas eu tinha que falar com 300, o meu discurso era para 300. Eu, em 10, 12, 15 dias, eu consegui abranger esse público. Agora, hoje, Marcos, o candidato a presidente do Grêmio vai ter que fazer um roteiro pelo interior, até que nós teremos voto por correio. Então, o nosso quadro associativo do Corpo Consular, as pessoas vinculadas ao interior, vão ter direito a votar pelo correio. Possivelmente o correio, a eleição terá que ser alguns dias antes. E os que forem candidatos, a meu juízo, se eu tenho alguma compreensão, alguma percepção política, terão que ir lá fazer um contato com essas regiões, com a mídia, com os gremistas das regiões todas. Então, esse processo está muito demorado e muito atrasado. E nós precisamos realmente startá-lo, porque ele é de grande responsabilidade institucional. E quanto mais cedo ele for, se me permitem, né, quanto mais cedo ele for iniciado, né, o menos vinculação com o resultado de campo ele vai ter. Perfeito. Exatamente. Menos vinculação com o resultado de campo ele vai ter. Não pode ser, ninguém vai ser acusado de ter lançado uma candidatura em função de A ou B ou daquilo que tem acontecido no campo. Olhar isso, né? Por que ocorre? Nós estamos, hoje é o último dia de junho. Segunda-feira nós já estamos em julho. Nós teremos julho e agosto para esses encaminhamentos, porque a eleição, estatutariamente, ela tem que ocorrer na última quinzena de setembro. A eleição no Conselho? No Conselho, da homologação no Conselho. Tá? E do dia do resultado da eleição no Conselho é 15 dias para ver a eleição no pátio. Então nós estamos falando, ontem até eu trocava ideia com alguns companheiros, que essa eleição tem que, se for no dia 30, que é o prazo fatal de setembro, ela tem que estar ocorrendo até dia 15 de outubro no pátio. Então nós estamos no prazo de 90 dias para todo esse processo de acontecer. Bom, Paulo. E o que precisa para esse processo acontecer, Maurício? Bom, Paulo e demais gremistas, podem ter certeza que eu, como participante dos Sócios Livres, a gente está acompanhando essa movimentação com muito interesse, porque nós, apesar de, num primeiro momento, a gente não fazer parte, na eleição passada, de um grupo representado no Conselho, hoje, com a votação que a gente teve na eleição para o Conselho, apesar de não ter passado na cláusula de barreira, a gente está sendo voz participativa, sim, no momento atual, e vamos para a eleição sendo voz ativa em ideias, porque o projeto que está sendo montado e que tem que ser montado para o Grêmio, como bem o Paulo falou, é pensando na arena, é pensando no Grêmio, não pensando em política, em interesses pessoais. O Grêmio tem que ser governado, pessoal, por pessoas que tenham interesse no Grêmio, no clube, no fortalecimento da marca do Grêmio, dos sócios do Grêmio, defendendo os interesses do Grêmio na CBF, no STJD, na Federação Gaúcha, porque o Grêmio está num processo de apequenamento. O Grêmio não tem representante com voz ativa nesses locais. E então os Sócios Livres estão participando sim dessa movimentação e vamos ser voz ativa para, quem sabe, num curto espaço, Paulo, a gente tenha lançado o nome do candidato e principalmente do projeto de gestão que vai assumir a arena e que vai trazer frutos e fazer com que o Grêmio volte a ser grande e volte para o lugar que ele nunca devia ter saído, de lutar pelos títulos, lutar sempre para chegar em primeiro lugar, não para conseguir vaga em torneio, participação em torneios não tão importantes, participar por participar. O Grêmio vai chegar para ganhar, porque o Grêmio, como a maioria aqui já viveu, o Grêmio luta para ser campeão, não luta para chegar em quinto, em quarto ou terceiro lugar. O Grêmio luta e tem que lutar sempre para ser campeão. Vamos, sim, ter essa força e, se Deus quiser, Paulo, com um Grêmio unido, vencedor, que
os líderes dos movimentos tenham esse ideal daqui para frente. O Grêmio tem que se unir nesse projeto de gestão para que volte a ser vencedor. O Grêmio dividido do jeito que está não vai chegar a lugar nenhum. Muito bem. Nós temos aqui uma pergunta do Ricardo Fernandes, né, que ela é dentro desse assunto. Eu vou deixá-la um pouquinho para depois, para colocar duas manifestações aqui. Uma do Anderson Batista, né, como é que a gente avalia o trabalho da OS na construção da arena, pelo menos é uma pergunta que ele está colocando aqui. O Grêmio sempre, acredito que seja a conta do Twitter do movimento que o Paulo participe, né? Provavelmente sim, manda um abraço ao Paulo, né? E parabenizo o programa pelos temas, pelas pautas e pelas colocações que a gente, pelos convidados que a gente traz no programa. O Ricardo pergunta especificamente, vocês consideram o Fábio Koff presidindo o Grêmio novamente? O Marcos, eu primeiro agradeço a referência, né? E só voltando um pouquinho, eu fosse muito feliz, Maurício. É uma das coisas, o Marcos sabe a minha posição. E quando nós tivemos com essa divisão, com esse ranço político, com pessoas se odiando lá dentro, né? E aí eu trago um pouco de experiência, inclusive empresarial. Empresa onde começa a ver cisão no alto comando, contamina a base. Contamina a base e você sabe que ela vai ter problema daqui a pouco de ordem de produção, de ordem tecnológica e até mesmo de ordem financeira e econômica, né? Que é o que ocorre conosco lá. Nós não temos clima de pacificação. E quando eu digo isso, Maurício, eu não estou dizendo que não precisa ter eleição, não. Ao contrário, o processo democrático, ter eleições no pátio, ele é salutar, ele é saudável, ele vai oxigenar o clube. O que tem que ter é respeito à instituição, o que tem que ter um processo de civilidade, o que tem que ter é realmente nós colocarmos o Grêmio acima, e aí eu vou copiar uma frase do Dr. Hélio Dourado, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito. Eu preciso de pessoas que sirvam ao Grêmio, e não que se sirvam do Grêmio. Exatamente. Tá? E eu encerro esse assunto, Marco, e a pergunta seguinte era sobre o último tema, sobre a... Da OS ou do Fábio Koff? Da OS... A obra está, eu acho que se mostra o próprio por si, cronograma, né? se mostra que eles têm sido, Mostra né, por si. eficientes. Sobre o Dr. Fábio Koff, quando a gente fala em pacificação do clube, quando a gente fala... Eu acho que nesse momento o Dr. Fábio Koff é uma pessoa que está, no meu modo, deveria estar acima de todas essas questículas de movimentos de grupo. O Dr. Fábio Koff deveria, nesse momento, ser guindado a uma posição de condutor desse processo, tá? De condutor desse processo, porque ele é um homem, certamente na história do clube, o mais protagonista, o mais vitorioso, o mais experiente, e obviamente que algumas pessoas vão dizer, ele está com a idade tal, ele não. Pessoal, o Dr. Fábio Koff é ainda. Basta assistir o Pátria Tricolor no que ele esteve aqui, né? Assistam uma das maiores autoridades esportivas do Brasil. Se não fosse, ele não seria ainda de direito o presidente do Clube dos 13, porque ele ainda está encerrando as atividades lá. E conduziu essa entidade durante 12 ou 13 anos para esse patamar que hoje é o alavancador do futebol brasileiro através das receitas de televisão. Então, um homem com essa sabedoria, com essa experiência, e vocês, inclusive, que são mais jovens do que eu, mas eu me incluo, nós temos é que nos abeberar do conhecimento dele, buscar a experiência dele, pedir para ele ser o nosso condutor nesse processo. E eu espero que os gremistas de todas as idades, tá, de todas as gerações, tenham essa compreensão. Candidato ou não. Candidato tu coloca ele no papel não, de condutor. Exatamente. Pela respeitabilidade que ele tem, pelo passado que ele tem, e porque eu tenho certeza, ele é um homem. Há pessoas, né, é que nem o jogador de futebol. Há jogador de futebol que é vitorioso por onde passa. E o Dr. Fábio Koff é um homem vitorioso, porque ele é um homem de muita coragem, de muita audácia, que sabe tomar decisões na hora correta. É só a gente ir lá e conversar com ele, com os amigos mais próximos, como é que nós ganhamos naqueles anos em que nós somos bicampeão da América, campeão do mundo, ganhamos alguns outros títulos, inclusive Copa do Brasil, e ele é um homem tão especial, eu disse isso para ele pessoalmente, que não deve ter sido por acaso que a CBF e o governo brasileiro, em determinado momento, convidaram ele para ser chefe da delegação do Brasil numa Copa do Mundo. Então,
acho que dentro esse é o entendimento que eu entendo que tem que haver no Grêmio. É de respeito, é de saber realmente onde é que eu tenho que buscar nesse momento experiência, sabedoria, como é que nós vamos fazer esse processo de transição, porque eu tenho consciência, até porque sou um profissional da área, Marcos, o Grêmio está com uma juventude que está chegando, com uma nova geração que vem babando para ajudar, para trabalhar, para se envolver. Nós temos que dar cancha para essa gente. Isso não significa que tem uma pessoa... Eu digo sempre que esse processo de mutação, de transição, ele tem que ser feito em conjunto. Tem que haver uma simbiose de interesse. E eu acho que ele é uma pessoa que reúne, na minha modesta opinião, todas as condições. Tomara Deus que ele tenha disponibilidade, que ele tome a opção de vir de forma muito espontânea nos ajudar nesse processo. Certo. Bom, a gente está se encaminhando quase que para a parte final do programa e temos os assuntos do futebol para tratar, né? Os lances vão ficar passando aqui, a gente pode fazer alguns comentários do jogo passado contra o Flamengo, né? A gente queria iniciar até pelo Maurício com isso e também o que vocês esperam da estreia do Zé Roberto, o jogo com o Atlético, no próximo domingo, né? Os lances estão passando na TV, vocês podem fazer um comentário. Bom, especificamente, Marcos, com relação a esse jogo do Flamengo, foi um jogo bom pelo resultado. Podia ser melhor, porque o Grêmio teve inúmeras chances de golear o Flamengo e de ter, de repente, até formado um saldo de gols aí para o transcorrer do campeonato. Com relação ao próximo jogo contra o Atlético, é importante, é um jogo contra um adversário direto na luta pelo título do Campeonato Brasileiro e, principalmente, porque o Grêmio tem que se fazer vitorioso no Olímpico. O que aconteceu na Copa do Brasil, do Grêmio perder a Copa do Brasil, foi no Estádio Olímpico, que infelizmente perdemos para o Palmeiras, num jogo atípico, um resultado injusto, porque o Palmeiras nos 5 últimos minutos achou 2 gols contra o Grêmio. O Grêmio lá se impôs contra a arbitragem e podia ter ganho a partida lá. Faltou qualidade. E qualidade não foi o técnico não achou um time. Falta qualidade, porque o jogo lá podia ter sido ganho se tivesse 1 ou 2 peças para poder mudar a partida depois daquele 1-0. Com relação ainda ao jogo contra o Atlético, também é um fator que pode levar a gente ao estádio, o confronto contra o Ronaldinho. Ele tem que ser dada a importância, mas o Ronaldinho ele faz parte do conjunto do Atlético hoje. Então, o Grêmio tem que ganhar do Atlético e fazer os 3 pontos, o dever de casa, para poder continuar a sua campanha aí no Brasileiro aí com tranquilidade, porque depois vão ter 2 partidas fora também. E acredito que com esses 3 pontos chegando a 15 pontos aí no Brasileiro, dá para encaminhar aí 2 partidas contra Santos e Cruzeiro, se eu não me engano, para fazer uma campanha digna, para chegar nas rodadas finais e lutar pelo título do Brasileiro. Paulo. Marcos, eu concordo inteiramente com o Maurício, né? Nem vou fazer a retrospectiva dos jogos para trás, né? Eu só queria, Marcos, disse para vocês fora, que o Grêmio tivesse jogado com a garra, com a determinação, com o engajamento, com a atitude, não lá, aqui. O Palmeiras achou 2 gols no fim, mas o Grêmio não procurou 2 gols nos 90 minutos. Exatamente. O Grêmio fez um jogo muito burocrático aqui. Tá? Um jogo, né, que para mim não é o estilo que eu aprecio, que eu gosto. Né? Eu acho que esses jogos têm que ser jogos que nós jogamos lá. De forma muito pegada, de forma que não tinha lance que não fosse necessário a dividida a morrer. Cada vez que eu botava o bico da chuteira na bola, eu ia com tudo. Né? Mas, enfim, concordo com o Maurício, eu acho que nós precisamos, Marco, para a instituição, para essa transição, para esse momento político, que o Grêmio faça uma grande performance no Campeonato Brasileiro. E eu digo mais, eu também não me conformo mais só em disputar vaga para Libertadores. Eu quero disputar vaga para ser campeão. Eu quero chegar a cada domingo, a cada quarta-feira, quando eu for para frente da televisão, eu for para o Estádio Olímpico, e eu sei que eu estarei cada vez que eu vou a um jogo, Marcos, eu saio de lá com sentimento, digo sempre meu filho é mais uma vez, um pedaço da gente, que é um pedaço que eu estou deixando aqui. Eu não sei mais quantas vezes eu vou voltar aqui. Tá? Então eu quero ir lá para ganhar, eu quero ir lá para dizer, meu filho, meu menino que veio trazer aqui, tem 28 anos, ele foi campeão em 96,
Marcos. Eu jamais esqueço aquele momento, é impagável, não tem dinheiro que compra. A felicidade que eu vivi com ele, com a minha família e com meus amigos lá no Grêmio, naquele final de noite. Tá? Então, o que sentimento seria para nós gremistas encerrar esse 2012 sendo campeão? Uma volta olímpica com uma taça do Campeonato Brasileiro. Que homenagem nós faríamos para todas as gerações de gremistas, para esses 109 anos. Dos milhares que ajudaram a construir o Olímpico. Toda a nossa história, quem nos trouxe lá da Baixada, do Furtim, que nos trouxe agora para o Olímpico e que vamos para a Arena todos juntos, que momento maravilhoso nós conseguimos viver. E para isso, claro, esse jogo com o Atlético ele é fundamental. Nós vamos sair depois para fora, o Atlético é concorrente. A entrevista do Kleber ontem, o Kleber eu acho ele muito ponderado, eu acho as entrevistas dele muito bem direcionadas, de uma pessoa muito equilibrada, muito inteligente. E ele faz isso, que será um jogo muito difícil, que o Grêmio precisa realmente jogar com toda a cautela, de forma muito focada, e se não tiver entrega nesse jogo, Marcos, e espero que o Zé Roberto traga essa qualidade, que agregue, né? Mas a torcida tem que jogar junto, mas quem puxa a torcida, eu queria que aquela atitude do jogo com o Palmeiras fosse aqui, porque eles teriam puxado a torcida nos 90 minutos. A torcida não teria ficado em alguns momentos ali aguardando que o time desse o arranque, né? Então, acho que é fundamental que nós... Porque se nós vencemos o Palmeiras, você vai criando um estado de respeito, de espírito. Tu sai para jogar fora também, sem aquela necessidade de ir lá e não poder perder, ou até ter que ir para ganhar, para se manter na ponta de cima. Exatamente. Tira aquela pressão de cima, né? E isso é fundamental, o estado anímico, né? Bom, o programa está se encaminhando para o final, né? Vocês poderiam fazer uma manifestação final e o próximo jogo está ali, Grêmio Atlético. Estaremos todos lá, né? Às 18h30 no Estádio Olímpico para assistir o Grêmio ficar na parte de cima da tabela. É uma coisa importante também, a pressão pela liderança, ela tem que ser relativizada. O Grêmio tem que estar em primeiro, segundo, terceiro, sempre ao alcance do líder, até a rodada final com o objetivo do campeonato. Tendo o campeonato no foco, a Libertadores vem ao natural. Acho que isso é um pouco o que está faltando, né? Tu tem o campeonato como foco e tu tem o teu objetivo alcançado de qualquer maneira, porque o teu foco é ali no campeonato, né? Maurício, Paulo, caminhando no encerramento. Bom, pessoal, vou fazer uma parte rápida agora no fim, mas importante. O Grêmio tem que chegar na última rodada para ser campeão unido, quem sabe pacificado. Para isso, todo jogo no Olímpico tem que ser tratado como aquele jogo na volta contra o Palmeiras, com o espírito de gana, para ganhar, para chegar na última rodada, fazer o jogo mais histórico da vida do Olímpico, que é ganhar um campeonato brasileiro em cima do tradicional adversário, não podemos esquecer, e quem sabe o dezembro comece a nova era da Arena, com o Olímpico sendo entregue da maneira mais vitoriosa que um clube pode ter, de ser campeão do seu país, que é importante, e que tomara que naquele primeiro domingo de dezembro tenhamos o clube pacificado, com um presidente eleito agregando todas as forças de todos os movimentos, de todos os gremistas, para que possa fazer na Arena a mesma história de sucesso, de glórias que vai levar do Olímpico. Marco, eu vou quebrar aqui um compromisso que eu tenho quase de honra, mas em homenagem ao Pátria Tricolor e a vocês, porque vocês têm sido assim pátria aqui, esse programa democrático, aberto a todas as correntes do Grêmio. Então eu vou pedir aos meus companheiros de foro lá que me perdoem que eu vou dizer aqui, né? Porque eu nunca falei publicamente sobre o foro em hipótese alguma. Eu vou quebrar esse compromisso que eu tenho e não vou entrar em nenhuma avaliação de ordem técnica da nossa agenda, não. Apenas para dizer o seguinte, que o grande orgulho que eu tenho do foro é de nós lá podermos sentar os 14 grupos e de forma elevada, civilizada, como gremista, discutir coisas do Grêmio. Acho que essa é uma vitória assim, que eu vou levar para toda a minha existência, essa capacidade de diálogo, né, que é o que tu estás propondo aqui, de interação, de saber ouvir, de saber fazer o contraditório, de saber procurar avançar, de tentar descobrir onde é que estão, né, os gargalos do clube, onde é que estão as dificuldades. Então, Marco, eu encerro, né, dizendo que realmente que nós tenhamos nessa travessia de 6 meses para chegar lá no dia 8, né, ou no dia do Grenal,
essa perspectiva da gente chegar para disputar ponto, essa perspectiva que eu acabei dizendo no bloco anterior, não vou repetir, mas acima de tudo que nesse processo eleitoral, porque acima de tudo nós somos gremistas, nós nos encontramos lá em todos os jogos, nós privamos dos mesmos locais, nós subimos pelas mesmas escadarias, nós conselheiros subimos pelo mesmo elevador, quer dizer, nós temos que ter essa consciência que o Grêmio tem que ser maior do que as nossas diferenças pessoais, e nós temos que superar isso em nome da instituição. E quando eu falo em nome da instituição, o comando político aqui, que são os grupos e que vão ter essas decisões e que vão fazer esses encaminhamentos, eu não sei se são 300, 400, 1000 pessoas, obviamente que depois isso vai disseminar para o grande eleitorado 30, 40 mil, mas nós temos que ter, Marcos, eu sempre digo assim, a responsabilidade institucional que eu tenho que saber que cada vez que eu sento com vocês para discutir sucessão, ou seja, com que parceiros for, que eu estou, na realidade, representando o sentimento de 7, 8 milhões de uma torcida de uma nação apaixonada, né? Que a gente não tem noção do que isso significa, e isso está desparramado pelo Brasil todo e quiçá por outras partes do mundo, né? Então esse é o meu apelo que eu faço aqui, dizendo que eu fiquei muito honrado, Marcos, com esse convite, poder estar aqui contigo e com o Maurício, é uma oportunidade que a gente vai, né, na construção, e eu que já tenho alguns anos de participação no Grêmio, são tijolinhos que a gente vai guardando na memória, né, e eu vou levar desse ano de 2012, que é um ano assim, Marcos, eu ontem vi ainda no sala de redação, o pessoal falando, né, da velha maloca que o Santana tem, né, eu realmente, Marcos, vai ser um momento muito difícil para mim, pessoalmente, né. Você imagina que esse menino, eu tenho só um filho, ele nasceu indo para o estádio comigo. Ele era bebezinho, eu e a mãe dele levava ele lá. Eu quando não tenho nada o que fazer no sábado de manhã, eu vou lá no Olímpio fazer uma visita, né? Até porque eu moro nas redondezas, trabalho perto, né? Eu vou lá todas as semanas, 2, 3 vezes por essas junções políticas ou trabalhos no clube, e quando eu não tenho o que fazer, quando não tenho jogo no fim de semana, eu vou para passear. Então vai ser uma ruptura quase que existencial. Mas nós vamos ter que fazer isso sabendo que o Grêmio é maior, né? E nós estamos indo para algo melhor. Vamos evoluir. Vamos evoluir. E nós temos que ter sensatez nesse momento, equilíbrio, inteligência emocional para contornar as minhas vaidades, porque nós somos seres humanos, e dizer, não, Paulo Luz, dá uma travada aí, fica no teu, fica quietinho, não te envolve, abre mão se for o caso, para contribuir para a instituição. Eu tenho que, nesse momento, olhar para o Dr. Hélio Dourado e dizer assim, né, olhar para essas figuras, né, eu estou nominando ele, o Dr. Fábio, né, outras pessoas, um homem como o Dr. Adalberto Praz, que é um homem que já passou por pleitos, que é um homem que deu sempre a sua contribuição, que às vezes sai machucado e a gente pensa, pô, agora ele se machucou, talvez ele se afaste, daqui a pouco ele está de volta de novo, porque aquilo ali é uma religião, né? Que nós tenhamos esse desprendimento, esse discernimento de sermos realmente gremistas na acepção da palavra. Muito obrigado. Então, agradecer a todos aqui pela presença, agradecer a audiência de vocês, lembrando que o programa fica disponível no site para ser assistido durante toda a semana, né? Todos os programas estão sempre no acervo do Pátria Tricolor, e agradecer a todos, uma boa tarde.